Vivemos em um mundo acelerado onde as coisas precisam acontecer exatamente agora, para hoje, para ontem. Nós estamos vivendo momentos assim. As coisas precisam acontecer, as pessoas estão muito agitadas, a oração tem que ser respondida naquele momento. Quando você busca algo de Deus, quando você clama a Deus, Deus tem que te responder exatamente naquele momento. E isso tem se tornado algo comum para muitas pessoas. Até as mensagens, até a palavra que a pessoa ouve, ensina ela a fazer exatamente isso. Orar a Deus e as coisas acontecerem exatamente naquele momento. E isso tem frustrado muitas pessoas, porque o tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. Então essa mensagem aqui é exatamente sobre isso. Eu quero falar sobre 4 tópicos aqui, sobre o tempo perfeito de Deus, porque o fruto de Deus tem um tempo certo. A resposta de Deus tem um tempo certo. Quando confiamos em Deus, temos certeza que a colheita será perfeita. Mas é óbvio que a essência do que eu quero dizer para vocês aqui é: Deus tem o seu tempo de manifestar, de operar um milagre na nossa vida. Pode ser que você ore e a resposta aconteça logo após a sua oração. Mas pode ser que demore 1, pode ser que demore 2, pode ser que demore 3. A resposta vem de Deus. O problema é que a ansiedade, o desespero, a angústia que muitas pessoas têm faz com que ela acelere. E em muitos momentos ela busca palavras que vão falar para ela aquilo que ela quer ouvir. Mas essa mensagem aqui é exatamente para você que está buscando uma resposta de Deus para aquilo que você tem orado. Então, o tema dessa mensagem eu separei aqui, coloquei aqui na minha frente aquilo que eu vou dizer, é o fruto no tempo certo. Confiando em Deus para a colheita. O texto base do que nós vamos ler aqui está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, esse Eclesiastes 3:1 aqui, ele tem uma vírgula que separa exatamente o que eu quero falar. Que tudo tem um tempo determinado. Então Deus, ele determinou o tempo para tudo, né? Para você chegar na idade que você chegou, você teve que passar pelo período que você ficou lá no ventre da sua mãe. A sua mãe teve que ter o dia do parto, ela teve que te amamentar. Você brincou, você desenvolveu, você estudou. Talvez algumas pessoas estão ainda estudando, estão se preparando, e existe o tempo. É um tempo para tudo. E aí ele fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, quando você tem um propósito, quando existe um propósito, quando você começa a ter propósitos, esses propósitos, eles têm um tempo. Tem um tempo, né? Pode ser que tenha tempo de um dia, de uma semana, de um mês. Então, quando você observa que o propósito de Deus, que na verdade o propósito de Deus, né, ele teve um propósito de enviar o seu filho, então teve um tempo que o Senhor Jesus cresceu, teve um tempo que o ministério dele desenvolveu. Observe que tudo tem um tempo. Só que o que tem acontecido, por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque eu observo, até em conversar com muitas pessoas que são evangélicas, que têm a palavra, que conhecem, às vezes, que frequenta culto, é que em muitos momentos nós queremos as coisas exatamente no tempo que a gente acha que tem que acontecer. Então eu dividi essa mensagem aqui em 4 partes. A primeira parte é o tempo do plantio. E essa parte do tempo do plantio eu separei aqui aos Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então existe o tempo do plantio.
Qual que é o tempo do plantio? É o tempo que você prepara a semente. Você escolhe a semente, escolhe o solo, escolhe o lugar, porque tem sementes que se você plantar em um lugar que bate muito sol, ela não vai desenvolver. Tem semente que você não pode molhar muito, que ela vai apodrecer. Tem sementes que antes de você plantar, ela tem que dar uma... Ela tem um tempo eu não sei como é que fala exatamente, se é dormência, ela fica ali, você tem que às vezes deixar dentro da água, né? Então, existe o tempo do plantio. Vamos lá, primeiro, tempo do plantio. Como que eu vou plantar essa semente? Como é que eu vou preparar ela? E esse é o ponto principal, ponto de partida. Você está disposto a esperar, ou melhor, se já estamos falando sobre o plantio, você está disposto a escolher a semente certa, a entender que existe um lugar para você plantar essa semente, que vai levar tempo para você colher. Então, o tempo do plantio é o momento do primeiro passo que você vai dar. Você projeta algo, peraí, isso vai acontecer quando? Você já está pensando em quando que você vai colher? Né? Eu fui pastor em cidades em uma cidade que era plantação de café. E na maioria dos obreiros que trabalhavam comigo, alguns eram colônios, eles moravam em fazendas de cafezais. E esses obreiros me falavam, pastor, então demora às vezes, você planta, tem um tempo certo, né? Você tem que cuidar da terra. Então existe esse processo. Existe o processo de plantio. Então, antes de a gente ver o fruto, precisamos preparar a terra, plantar a semente. E aí é que tá. Porque é exatamente esse primeiro passo que é fundamental. Porque se você não tiver uma estrutura, se você não tiver uma terra boa, se você não tiver em um ambiente preparado, que você não vai ter, a semente não vai germinar. Então eu preciso estar com o meu coração, assim é a palavra. Assim é a palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser a base fundamental para você plantar essa semente, para você colocar a sua fé, para você crer naquilo que Deus vai fazer. Então, quando você exatamente nessa parte acredita que a terra que você está colocando, se você não tiver uma terra boa, se você não tiver um preparo, você vai plantar a semente e ela não vai surgir nada. E é isso que é a parte fundamental para que você veja o resultado daquilo que você tem buscado. Se você viu, se percebeu que plantou em um lugar que não vai gerar nada, conserte agora. Agora é o momento de você consertar. Fala, Deus, eu quero reformular aquilo que eu estou fazendo. Eu vou buscar uma palavra, eu vou plantar essa semente em uma palavra. Busca uma palavra e concentre-se nela, coloque a sua fé nela e regue todo dia. Em oração, em crer, em confiar que Deus ele vai fazer o milagre acontecer. Então, para que as coisas aconteçam na minha vida, eu tenho que entender que existe o tempo para eu plantar. E esse momento é um momento que a gente não vê nada. A gente, e talvez você já plantou algo que você plantou, molhou e todo dia você ia lá ver. Aí passou um dia, você foi lá ver. E passou-se um mês, você foi lá ver e não viu nada. E às vezes quando você menos espera, aí aparece lá a primeira folhinha nascendo na terra. É incrível. E quando você menos espera, a coisa começa a acontecer. É exatamente isso. Porque quando você descansa, aqui aos Gálatas ele fala exatamente isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, eu vou estar tranquilo. Eu confio em Deus, Deus está comigo. A palavra dele é fundamental, ela vai me sustentar. E isso é algo extraordinário. O segundo tópico aqui é a espera no processo. Então agora vai ter o momento que você plantou e agora é o momento que você vai esperar. E aqui, Tiago capítulo 5, versículo 7 diz:
Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Então, aqui diz que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Então existe o tempo do plantio, que nós falamos aqui, e agora existe o tempo do processo, a espera no processo. E aqui diz que nós devemos ser pacientes. E essa paciência é que a angústia, o desespero, é a paciência que tem faltado em muitos cristãos. Porque você dizer que é de Deus, você dizer que tem fé, você dizer que confiar, como diz o ditado, falar até papagaio fala. O problema é você colocar em prática. O problema é eu colocar em prática. Então, é nesse momento que eu vou realmente acreditar que se eu preparei a terra, plantei a semente certa, agora eu vou confiar no processo, porque Deus está comigo, é Ele que me sustenta, é Ele que me mostra que eu estou no caminho certo. Porque aí existe você e existe Deus. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha e você precisa fazer a sua. Isso é muito forte. Isso é muito forte quando você passa a entender que existe um processo para que as coisas de Deus aconteçam. E ele fala aqui, aqui na parte final do versículo 7, Tiago capítulo 5, versículo 7. Aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Então tem as primeiras e as últimas chuvas. Existe um tempo. A chuva vai bater, vai molhar, vai desenvolver e existe um processo. Poxa, quanto tempo vai demorar? Existem coisas que você planta e na semana seguinte ela já está nascendo. Existem outras que você vai plantar e vai demorar tempo para colher. Só que aquela pessoa que está preparada, ela sabe exatamente que existe os tempos certos. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas estão achando que as coisas acontecem de uma hora para outra. E essa palavra está dizendo aqui para exatamente, essa mensagem é exatamente para nos alertar que existe um tempo do plantio e o processo agora de esperar. O processo de esperar o fruto no tempo certo é uma questão de confiança. Aqui diz que o lavrador não apressa o crescimento da planta, mas cuida dela. Ele espera a chuva cair, molhar, espera as primeiras e as últimas chuvas até que vai chegar um tempo que a espera vai passar. Então ele plantou, ele está no processo de espera, que é aí que muitas pessoas desanimam, porque tem que ter paciência, como diz aqui, Portanto, irmãos, sede pacientes. Por que muita gente fala assim, eu estou esperando essa vinda do Senhor há muito tempo, eu estou esperando esse milagre há muito tempo e nada acontece? Se você abordar muitas pessoas que não têm a palavra, que desistiram da palavra, sabe por quê? Porque simplesmente elas abandonaram a fé. Isso aqui é algo extraordinário. Agora nós vamos falar sobre o fruto da obediência, que é Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim, o Senhor Jesus: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto no tempo certo é um resultado da nossa obediência a Deus. Jesus, ele nos ensina que se permanecermos nele, naturalmente daremos fruto. Isso aqui é muito forte. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho que permanecer em Cristo. É nele que deve permanecer a minha fé. Então a terra que você planta é a palavra. Quando você planta a sua fé na palavra, a palavra é a terra certa que vai fazer com que você tenha certeza que a semente está plantada no solo certo. Você não tem dúvida. Tem muita gente que planta a semente na fé de outra pessoa.
ou naquilo que o pastor está falando, naquilo que alguém disse. Ela planta a semente dela em muitas coisas e não na palavra. E o que acontece quando ela planta a semente dela naquilo que não é fundamento? Como diz o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, veja, para que eu frutifique, a minha fé está firmada na palavra que é o Senhor Jesus. É nele que eu vou encontrar. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão ter muito frutos. Porque, veja, eu sou a videira. Aonde está a tua fé? Quando você ora a Deus baseado em quê? Baseado em quê? Aonde está a sua fé? Plantada aonde? E isso aqui é algo fundamental. Ele disse isso. Ele falou, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, se ele fala isso, porque tem pessoas que não estão na videira, que não é o ramo do Senhor, é ela própria, a confiança dela. A fé dela é pautada naquilo que ela quer, no tempo dela, nas coisas dela, ela que pensa, é do jeito que eu quero e pronto. E por isso que muitas pessoas desanimam na fé, porque quando ela põe a fé dela nisso, na confiança dela, no tempo dela, ela vai desanimar, porque ela não está na videira. Agora, se eu estou em Cristo, eu sou o ramo dele, ele está em mim, eu vou ter muito fruto. Eu vou ter muito fruto no meu trabalho, eu vou ter muito fruto na minha família, eu vou ter muito fruto naquilo que eu fizer, porque eu estou plantando a semente naquilo que vai trazer resultado, que é no Senhor Jesus. Toda pessoa que coloca a fé no Senhor Jesus, ela vai ter um retorno extraordinário. E você talvez que está ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, ele vai fazer você frutificar. Quem está no Senhor Jesus frutifica na fé, na família, você faz com que a sua família é abençoada, no teu trabalho é abençoado, aonde você põe a mão, tudo é próspero, porque você está pautado a sua vida, o tempo certo, que vem do Senhor Jesus e você confia, você fica tranquilo. Porque se eu estou nele, eu vou frutificar. É impossível. Ele está contra a palavra dele. Se eu não frutifico, eu estou longe. Quando eu me afasto da videira, quando eu estou longe da videira, eu não vou frutificar. Eu posso achar que eu vou frutificar. Quando eu estou longe da palavra, é impossível que eu frutifique. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro, existe o tempo do plantio, o tempo do processo, a espera do processo, e agora existe o fruto da obediência. Jesus nos ensina que se permanecermos nele, nós teremos muitos frutos. Deixa eu virar aqui a pauta para a gente ir para a parte 4 aqui. Peraí. Agora nós vamos falar sobre o fruto na colheita. Versículo, Salmo 1, na verdade, Salmo 1, não é Salmo, não é capítulo, a gente fala que Salmo é Salmo, né? Salmo 1, verso 3. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não cai, e tudo que fizer prosperará. Esse salmo aqui, para mim, ele é um dos salmos mais espetaculares, porque ele diz assim, ele quem? Você vai entender quem é ele. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não cai, e tudo o que fizer prosperará. Quem é plantado junto ao ribeiro de água? Aquela pessoa que está no Senhor. Eu e você. Quando nós estamos na palavra, nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Aqui diz que o fruto, ele vai ser perfeito. Ele vai ser hidratado. Ele vai ser... Poxa, é algo incrível. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho duas palmeiras, rabo de raposa. E foram duas que eu plantei. Uma próxima da outra, na entrada da minha casa. Só que uma estava plantada junto a uma fonte de água.
tinha criado uma fontezinha de água e tal, ficava ali, a gente botava umas pedras, era tipo um jardinzinho. E o que aconteceu? A palmeira que era plantada junto àquela fonte, ela cresceu, ela tem um dobro de tamanho da outra que estava longe da fonte de água. Então veja, quando você está dentro da palavra, quando você está plantada no ribeiro de águas, das águas, Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, filho, você nunca mais terá sede. Assim somos nós, quando estamos plantados, estamos regados da palavra. É impossível que você não frutifique. É impossível que você não frutifique. O fruto, no tempo certo, é uma promessa de prosperidade. Então, se eu prospero, se eu estou em Deus, eu vou prosperar. Se eu estou na palavra, eu vou prosperar. Isso é muito forte. Então, eu quero que você fique firme no que diz a palavra de Deus. Eu vou recapitular aqui. O primeiro é o tempo do plantio. O segundo é o tempo do processo, que é difícil, o processo de você esperar, né? O fruto da obediência, quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a videira e vós são os ramos. Se você permanece em mim, se você está em mim, você vai frutificar. Então tem o tempo do plantio, o tempo do processo e o tempo da obediência. Eu acredito que a obediência é uma das coisas mais difíceis que as pessoas passam. Porque quando ela se depara com algumas regras, quando ela se depara com a palavra de Deus que vai dizer para ela renunciar a muitas coisas, ela não consegue rejeitar. Então, quando ela está pronta, quase pronta a começar a colher os frutos, né? Aí vem as aves, vem a praga, vem a formiga cortadeira e destrói toda a plantação, porque ela não está disposta a muita coisa. Ela está disposta às vezes a plantar, está disposta a esperar, mas na hora de obedecer, ela foge da obediência. E quando você foge da obediência, aí, meu querido, eu posso dizer para você que isso é totalmente devastador. Que nós sabemos quem é o inimigo da nossa alma, aquele que vem para destruir, para matar, para acabar com a família. E são muitas pessoas que infelizmente têm vivido uma vida, devastadora. Ela chega na igreja, ela se entrega, ela ouve a palavra, ela ouve o louvor, ela fala: não, é aqui que eu vou ficar. É aqui que a minha vida vai mudar. É aqui que eu vou plantar a minha fé, que a minha família vai ser transformada. Mas quando ela se depara com as regras, com a palavra afrontadora, com aquilo que diz que ela vai ter que renunciar, aí ela não está disposta a renunciar. Porque a vida, eu tenho que estar nele e ele está em mim para que eu frutifique. E agora é o passo final, que é você estar plantado. Agora eu plantei aqui. Agora eu vou estar junto desse rio, desse ribeiro de águas, e eu vou ter o meu fruto no tempo certo. Eu não vou precisar me preocupar com nada, porque eu estou plantado. Eu vou orar a Deus, estou no Senhor, estou firme, e agora a minha vida será diferente. Veja mesmo agora, recapitula isso aqui que eu falei com vocês. Veja exatamente aonde você está, qual é o processo que você está. Se você está disposto a obedecer. Se eu estou disposto a obedecer. Porque se eu não estou disposto a obedecer, infelizmente, eu não vou ver fruto nenhum, né? E às vezes quando você colhe um fruto, você vê e mirrou, não deu nada. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Então, para a gente concluir aqui, eu separei para você meditar. A paciência na espera, a obediência e a confiança em Deus são essenciais para que possamos ver o fruto no tempo certo. Então, a paciência na espera, a obediência e a confiança em Deus são essenciais para que você possa ver o fruto. E muitas pessoas não estão dispostas a esperar, muitas pessoas não estão dispostas a obedecer, e muitas dizem que confia e não confia em Deus. Isso é muito triste. Em todos os momentos da vida, é importante lembrar que Deus tem um tempo perfeito para cada um de nós. Não apresse o processo, mas confie que o melhor está por vir. O melhor de Deus está por vir para mim e para você. Creia, Deus tem o melhor para mim e para você. Veja que um Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para entregar a vida na cruz, para te libertar, para te curar, para te transformar. Esse é o Deus que eu tenho, e é o Deus que você tem, e é o Deus que vai arrebentar na minha vida e na sua vida, trazendo fé, trazendo milagre.
E olha que você será uma árvore plantada junto ao ribeiro e vai frutificar na sua vida, no teu trabalho, na tua escola, aonde você estiver, a bênção de Deus vai contigo. Creia, creia. Não se importe com as pessoas, se importe com você e com a sua fé. Agora é o momento de você olhar para dentro de você e enxergar aonde está a sua semente, aonde você plantou, como é que está o processo. Você pode até deixar nos comentários aí, se você precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar, tá certo? Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra, que elas possam entender que é um processo que tem natural de tudo. Tanto no natural como no espiritual existe um processo. Deus, alcance cada pessoa que chegou até o final dessa mensagem. Abençoe cada uma delas, transforme a casa, a família, o lar. Que essa palavra, meu Deus, seja uma fortaleza para cada uma delas e que elas possam ter uma vida abundante, próspera, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu esqueci de convidar você a curtir, compartilhar. É muito importante que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Deixe o seu nome também, o nome da sua família, nos comentários para a oração. Forte abraço, Deus te abençoe e até mais.